Oi, terceiro ano! Muito felizes! Ei. Eu preparei uma coisa diferente para a aula de hoje, tá? Eu fiz um pequeno sorteio para ver quais redações a gente vai analisar na aula de hoje. A gente vai analisar duas redações, cada uma de um tema diferente, mas não foi porque eu escolhi, foi porque a gente foi sorteio, tá? Vocês vão conferir o vídeo agora. E é isso. Vai lá, Laura. Eu preparei aqui um sorteio para vocês, para ver quais redações vão ser analisadas nessa aula de hoje, que é para ser dia 29. Mas caso não dê tempo de analisar a completa a redação, porque a gente tem que cumprir 20 minutos, né? Eu vou estabelecer outro dia pra gente fazer essa análise. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, me digam que eu faço mais, tá bom? Pois ótimo. Aqui eu separei em rosa as redações que são sobre a persistência do racismo no Brasil, tá? E aí eu fiz o seguinte, eu coloquei com as primeiras letras dos nomes de vocês, tá vendo? Aí eu não sei se vai dar pra ver tudo, tô fazendo rapidinho pra não comer tempo da aula. E pronto. A gente tem um total aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 redações. E desse lado aqui a gente tem em amarelo as duas redações que publicaram no fórum da redação Adoecimento Mental no Brasil em tempos de pandemia, tá? Aí é o seguinte, eu vou dobrar, vamos dobrar aqui 4 vezes. Só não pausa o vídeo que eu quero que tenha transparência, pra vocês verem que eu não estou enrolando nem nada, não é mesmo? Espero que eu faça isso bem rápido. Fiz isso com o segundo ano também. Espero que eles gostem da análise. Aí. Estou terminando. Tá aqui, ó. E aí a gente vai fazer o seguinte. As regressões, se cair a mesma pessoa, eu não analiso a redação dela 2 vezes, tá bom? Vamos lá. Não, eu não acho que seja legal eu sortear esses aqui juntos. Não, eu vou sortear assim. Peguei um. Esse aqui é da pessoa RKSA. RKSA, parabéns, você vai ter sua redação analisada. E agora a próxima pessoa. Eu peguei os dois amarelos. Já que eu peguei os 2 amarelos, vamos fazer o sorteio só dos 2. Peguei. GMD. Tá aí. Vocês 2 serão analisados na aula de hoje, tá bom? Espero que gostem da análise. É com você, Laura. Oi, gente. Eu preparei... Tá bom, Laura, para. Não fala de novo. E é isso. Esses foram os resultados, tá bom? E aí, depois de fazer o sorteio, eu preparei a análise direitinho. A primeira redação é do RK, vamos chamar ele de RK, tá bom? Oi, RK, tudo bem? E o tema da redação é a persistência do racismo no Brasil. Era daqueles papeizinhos rosa, né? Vamos lá. Essa é a redação dele. Eu quero tirar a minha imagem, mas eu acho que eu vou deixar para a gente ir pontuando algumas coisas. No dia 13 de maio de 2020, vocês estão conseguindo ler aí? Eu vou me tirar por enquanto. No dia 13 de maio de 2020, a Lei Áurea, responsável pelo fim da escravatura no Brasil,
completou 132 anos. Com os negros recém-libertos e inclusos, entre aspas, na sociedade brasileira, a mentalidade racista de alguns cidadãos, principalmente os brancos, continuou persistente, até que se tornou parte da estrutura social da nação, presente em diversas áreas, principalmente no âmbito urbano. Gente, é o seguinte, muitos de vocês tiveram dúvidas com o uso da palavra negro ou preto. É o seguinte, essa dúvida veio à tona por causa da discussão vinda do Big Brother Brasil 2020, na qual o participante Babu falava que ele preferia ser chamado de preto. Acontece que é assim, no Brasil, a palavra negro foi ressignificada. Então, a origem de negro pode até ser escravo, pode até ser uma origem horrível. Mas aqui no Brasil, a palavra foi ressignificada aos poucos. E hoje é exemplo de... É uma palavra que a gente pode usar sem tanto estigma, negro. Agora a palavra preto é mais usada entre a própria comunidade negra, entenderam? Quer dizer que ainda tem um certo estigma a gente, tipo, as pessoas brancas falarem a palavra preto. No mais, estão em dúvida? É melhor usar a palavra negro, tá bom? População, comunidade negra, movimento negro, tá bom? Feminismo negro. Então, respondidas aí as perguntas, eu não comentei lá nas redações, porque eu acho que era uma coisa tão complexa para eu colocar no comentário pequeno que decidi falar em vídeo, tá? Agora vamos continuar aqui. Tá aqui, gente, ó. No comecinho aqui, logo na introdução que a gente acaba de ler, ele faz a referência histórica, que é no dia 13 de maio, a Lei Áurea, aí ele desenvolve. Mais pra frente, ele fala assim, com os negros recém-libertos tem um hífen, tá? Eu esqueci de colocar aí. E inclusos na sociedade brasileira, eu coloquei as aspas em vermelho, porque eu sugiro remover, tá bom? A gente não usa as aspas nesse sentido e tal pessoa calma aí, fez tal coisa, teve tal intuito. A gente não usa aspas para ironizar. Então, quando você fala inclusos na sociedade brasileira, é melhor colocar inclusos mesmo. E depois pontuar porque que não é tão incluso assim. Entendeu? Vamos lá. A mentalidade racista de alguns cidadãos, principalmente os brancos. Essa vírgula tá em vermelho porque não tinha vírgula antes, tá? Desculpa, gente, gatos perturbando. Principalmente os brancos, não tem vírgula. Continuou persistente até que blá blá blá, etc. Uma coisa que eu reparei na tua introdução, RK, é que ela não parece ser uma introdução, entendeu? Você desenvolve bem, tenta contextualizar, mas a introdução não chega na problemática, na temática do texto e nas teses. Aqui eu marquei em azul, essa parte mais embaixo aqui, ó. Vocês estão vendo o mouse? E tá aqui. Pronto. Apesar de esforços, bem aqui eu identifico uma das teses. Não identifiquei a segunda tese. E ela tem que ficar bem óbvia para o corretor, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Esse segundo parágrafo aqui ficou tão bem desenvolvido que eu te sugeriria suprimir esse primeiro parágrafo, entendeu? Tira ele. Tira esse primeiro parágrafo
Esse aqui tu usa como introdução e escreve mais 2 parágrafos de desenvolvimento. Aí eu acho que, ó, e seria supimpa, top, incrível, massa. Depois meus irmãos me chamam de boomer e eu não sei porquê, né? Vamos lá. A promulgação da Lei Áurea, olha aqui, você nem precisou contextualizar tanto. Se quisesse colocar alguma dessas informações do primeiro parágrafo aqui no segundo, só para contextualizar a Lei Áurea, tudo bem, mas tinha que ter essa continuidade, ó. A promulgação da Lei Áurea causou um êxodo de negros libertos. Atenção a outra coisa também. A gente nunca separa o sujeito do predicado. Nunca, 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 por vírgula, a gente não separa. E aqui nesse caso, ó, a promulgação da Lei Áurea causou, o causou é o verbo, não? E a promulgação da Lei Áurea é o sujeito. Muito bem, você que completou mentalmente. Então, a gente nunca vai separar isso aqui disso aqui pela vírgula, tá bom? Por isso que eu coloquei a vírgula em vermelho. Você removeria a vírgula. Causou um êxodo de negros libertos para os arredores das grandes cidades, o que determinou o início dos conjuntos habitacionais denominados de favelas. Nesse caso, como você falou, denominados de favelas, você está dando nome a alguma coisa. Então, pode sim usar aspas. Eu ainda removeria. Não gosto de colocar aspas se não for em citação. Longe dos centros urbanos, os negros foram impossibilitados de ter acesso à educação, trabalho e muitas outras áreas vitais. Aqui eu esqueci de pontuar uma coisa legal, gente. Eu acho interessante que vocês depois pesquisem sobre como fazer uma gradação. Gradação é quando você vai fazer uma lista e a sua lista tem que seguir uma lógica. Exemplo, aqui ó. Acompanha comigo no mousezinho. Ter acesso à educação, ao trabalho e a muitas outras áreas vitais. Vocês percebem que eu repito esse a, ao, para criar uma lista lógica, tá? Não sei, esse termo nem existe, lista lógica. O termo certo é gradação. Dei uma pesquisadinha depois, tá bom? Apesar de esforços das comunidades e setores públicos governamentais, os habitantes de muitas favelas ainda não possuem as mesmas oportunidades que um homem branco. Essa aqui é a primeira tese e a única tese que tem no seu texto. A não ser que você considere isso aqui também uma tese, ó. Continuou persistente até que se tornou parte da estrutura da nação, assim, que contaria também como uma tese, ok? Mas a de baixo eu considerei tese porque você mostra uma problemática também, ó. Mostrando que o racismo e a pobreza são questões que ainda têm que ser muito trabalhadas. Esse parágrafo, o segundo parágrafo inteiro, dá a entender que é uma introdução. E o primeiro parágrafo, que é para ser de introdução, não tem essa mesma estrutura. Deu para entender? Agora a gente vai para o último parágrafo. Outra coisa que eu estou sentindo falta também é do uso de elos coesivos, para conectar melhor as ideias entre os parágrafos. Aqui, desse parágrafo aqui, do meio, para o último, você não conecta, você não junta. Diante do exposto, diante do que foi dito, portanto, sendo assim sendo, você começa logo assim. O racismo não está presente apenas nas comunidades negras. Os asiáticos e demais descendentes de imigrantes também sofrem com situações que são desrespeitados, em que são desrespeitados por sua etnia. Políticas rígidas em combate ao racismo se faz vital. Quando você fala assim, ó, políticas rígidas em combate ao racismo, você estava usando políticas rígidas como sujeito, né não? Olha só. Se são políticas rígidas, então elas não se faz vital. Elas
se fazem vitais. Entendeu? É uma questão de concordância verbal aqui, tá bom? Todos vocês têm esses pequenos equívocos de concordância verbal e nominal. Então, eu sugiro que vocês deem uma revisada no uso da vírgula e na concordância. O aumento da penalidade promulgada pelos órgãos de justiça ajudarão a combater. Aí, olha comigo também, outro negócio de concordância. Se é o aumento da penalidade, não ajudarão, ajudará, porque é o aumento está no singular. Agora vamos lá. Ajudará a combater os atuais casos de racismo, como meio corretivo do atual cenário. Os governos dos estados, aí aqui eu sugiro mudança, aqui eu não estou dizendo que está errado, tá? Eu esqueci de explicar para vocês que quando eu coloco em vermelho, também pode ser uma sugestão que eu faço. Aí eu coloco em vermelho para dizer que eu estou meio que removendo uma coisa e coloco em verde para dizer que eu estou acrescentando outra. Os governos dos estados, aí eu substituo, né? O governo, juntamente com outras instituições públicas, e aqui ó, eu faço uma observação, especificar as instituições públicas das quais você está falando, tá? Inclusive, não usem das quais. Devem criar propagandas aonde, e aí aqui eu sugiro realmente remover de vez, porque aonde você usa para lugares mesmo, para lugares, e é quando você está se deslocando até um lugar, tá? Quando você pergunta para uma pessoa onde você está, você sabe que a pessoa está parada. Quando você pergunta assim, aonde vamos, é porque vocês estão se deslocando em direção ao lugar, tá? Então aqui, ó, propagandas em que as pessoas, independente de sexo, aqui eu sugiro tirar esse S por outra questão de concordância também, aqui é concordância nominal, tá? Independente de sexo, condição econômica, crença ou etnia, sejam postas em igualdade perante a sociedade, fazendo essa igualdade civil meta para uma futura sociedade brasileira. E essas são as minhas observações na redação do RK. Deixa eu voltar aqui. Do RKSA. Vou falar mais uma coisinha aqui. A estrutura da redação de vocês está boa. Eu percebo que só falta conectar melhor essas informações por meio de elos coesivos. A gente vai para a redação agora do GMD, que é sobre adoecimento mental no Brasil em tempos de pandemia, tá bom? Vamos lá. O medo é uma reação comum aos animais para evitar a morte. Aqui ele começa com um tópico frasal, para nos dar a ideia de alguma coisa que ele vai falar, né? O tópico frasal começou com a hipótese do medo. Nos seres humanos, essa sensação é intensificada pela sua racionalidade, o entendimento da situação ou a falta dele. No Brasil, a pandemia do Covid-19 tem causado medo na população, o que, por sua vez, leva a problemas de saúde mental, como ansiedade e crise do pânico. Essas enfermidades são causadas pelo pânico, devido à desinformação e pelo medo das consequências do isolamento. E aí aqui eu faço o seguinte, eu usei a mesma cor de marcador para identificar as teses, tá? Eu vou falar da tese depois, eu vou me prender primeiro aos aspectos mais formais, tá? Primeiro, a letra maiúscula no início da frase. Eu acredito que aqui tenha sido erro de digitação. Eu marquei só por marcar mesmo pra gente pontuar o que tem de equívoco. Mas eu sei que você não cometeria esse erro. Eu te conheço, né, G? G é o apelido de todo mundo agora, né? Que vai ser o começo de cada nome. Nos seres humanos, essa sensação é intensificada pela sua racionalidade. Aí aqui você não tinha colocado
essas outras partes aqui, ó. Eu vou grifar com o meu mouse, o poder do mouse, tá? Pela sua racionalidade, pelo entendimento da situação ou pela falta dele. Vocês perceberam que eu repeti pela 3 vezes? Não é errado. É o certo, na verdade, porque se trata de uma gradação. Aqui, você tinha colocado assim, vamos voltar aqui. Pela sua racionalidade, o entendimento da situação ou a falta dele. Voltando. No Brasil, blá blá blá. Essas enfermidades. Ó, eu esqueci de corrigir também essa parte. Essas enfermidades são intensificadas, tá? Não é intensificados com O. Intensificadas, porque são as enfermidades. Nesse caso aqui, se trata de um equívoco de concordância nominal. Pelo pânico, e aí aqui letra minúscula, tá? E reparem que são as duas teses, eu identifiquei as duas teses dele. A primeira tese, que as enfermidades são intensificadas pelo pânico devido à desinformação. Desinformação, primeira tese. E pelo medo das consequências do isolamento. Segunda tese é o medo das consequências do isolamento, que depois ele explica que tem a ver com o medo do desemprego e por aí vai. Embora, eu vou me tirar aqui para vocês verem melhor. Embora a Covid-19 seja uma mutação do vírus da gripe, pouco se sabe sobre ela e os seus sintomas. Por isso, nesse período, muitas doenças estão sendo consideradas Covid-19, por conta da dificuldade de distinguir os sintomas do coronavírus de outros vírus. Em decorrência disso, muitos cidadãos sentem medo de trabalhar ou de sair de casa para fazer compras, podendo gerar ou agravar crises de pânico. Olha aqui. Quando você fala assim, mas em cima. Calma, deixa eu falar. Eu vou falar disso aqui primeiro, eu vou falar na ordem. Pouco se sabe sobre ela, né? A mutação do vírus e os seus sintomas. Por isso é a minha sugestão, ó, tá? Você tinha colocado assim. Nesse período, muitas doenças estão sendo consideradas Covid-19. Quando você fala que alguma coisa está sendo considerada, seu verbo já está no presente, né, G? Então, você não precisa situar nesse período. Não precisa. A relação que você precisa aqui é situar causa e consequência. E aí, a causa está aqui em cima, né? Causa. Não conhecemos bem o vírus, não conhecemos bem a mutação. Consequência. Por isso, muitas doenças estão sendo consideradas como Covid-19. Aí, causa e consequência. Só que você depois tenta estabelecer uma relação de causa e consequência de novo. Olha aqui. Por conta da dificuldade de distinguir os sintomas do coronavírus e de outros vírus. Ué, mas você já falou isso? Entendeu? Então, dá para suprimir esse trecho aqui que eu marquei, porque tem informações repetidas. Pode não parecer que está repetido, porque você repetiu de forma diferente, mas está repetido sim. Eu sugeriria comprimir isso, tá? Tira daí, acaba aqui em Covid-19 e tenta escrever mais coisa para desenvolver seu argumento. Continuando aqui. Em decorrência disso, muitos cidadãos sentem medo de trabalhar, sair de casa, fazer compras, podendo gerar ou agravar crises de pânico. Não, ok. Eu acho que só falta aqui na tua redação alguma referência mais científica, citar um psiquiatra, falar de alguém, de alguma coisa, não sei. Aqui, vamos lá. No mês de maio, a rede de restaurantes Madeiro anunciou a demissão de 600... Calma aí, deixa eu ver se sai. De 600 funcionários devido à crise financeira. Aí você repara que 600 está escrito, está com a ortografia errada, eu corrigi do lado. É originada com isolamento social. Eu gostei da primeira frase, ela resumiu bem a ideia, você usou bem o tópico frasal.
Depois vem, né? Essa e outras demissões. Esse essa tá com a primeira letra minúscula, usa maiúscula. Em massa, as demissões em massa assustam a população, pois temem. Aqui eu sugiro adaptar esse trecho, tá? Porque quando você fala temem, você está usando um referente de muitas pessoas. E a tua única referência aqui é a população. Se é a população teme. Então, pois teme. Só que fica muito feio, não fica? Dizer que assustam a população, pois teme. Fica estranho, não fica? Então, eu sugeriria só adaptar esse trecho. Pois teme que com a continuidade do lockdown junta, venham a perder o seu emprego. Ponto. O que seria um ponto, tá? Tal ansiedade, insegurança e incerteza acarretam acarretam na depressão e na ansiedade crônica. Aí, de novo, tu falou, você deu uma razão. Olha, isso aqui, vamos lá no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Podendo gerar e agravar crise de pânico. Ok. Aí a segunda vez que você faz a mesma coisa, né? Tal ansiedade e insegurança acarretam a depressão e ansiedade crônica. Mas cadê as provas? Prove para o seu corretor que isso é verdade. Diga, entendeu? E aí a parte final é essa aqui. Em decorrência dos fatos apresentados, é dever do Ministério da Saúde junto aos governadores estaduais. E aí aqui eu quero comentar só uma coisa na tua conclusão, que você tenta solucionar 3 problemas. É bom você solucionar só os problemas que você aborda dentro do texto. Se você aborda 2 problemas, solucione os 2 problemas bem, tá? Não é bom não ficar listando as coisas para solucionar. Aqui, por exemplo, ó, tô falando mais rápido que já passou do tempo. Vamos lá. Criar uma plataforma é a primeira solução. A segunda é oferecer videochamadas gratuitas com psicólogos. E a terceira é levar médicos psiquiatras para as localidades de pouco acesso. Eu sugiro também usar coisas que já existem no governo, como aqui, né? O Centro de Valorização da Vida, o CVV, isso, Centro de Valorização da Vida. Usar o CVV como auxílio ao combate a tentativas de suicídio, a depressão, crise de pânico, ansiedade, entenderam? Usar essas ferramentas para ajudar o governo a manter a população calma. E aí os meus comentários gerais são, vamos lá, uso da vírgula, tá bom? Você tem que... O K também tem que... O RK e o G tem que melhorar o uso da vírgula, mas o G mais. Conexão entre as ideias. Aqui, esse ponto aqui é mais para o R, tá? RK. Atenção às teses expostas. Daqui para baixo, todos vocês, tá bom? Atenção às teses expostas, concordância nominal e verbal. E resolver na conclusão só os problemas abordados no desenvolvimento. E aí a atividade é escrever uma redação com o tema Perspectivas e Desafio do Enem Digital, que vocês já estão se preparando aí, então vocês já devem estar bem informados para isso. Dessa vez eu não trago sugestões de filmes, porque já tomou muito tempo a aula. E é isso, meus amores. Próxima aula tem filme, sim, trago indicação, vou trazer muitas coisas para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Ficou longo o vídeo, desculpa. Tchau!